Olá, olá, olá! Bora começar o 15º episódio do IUCast e hoje o assunto é Kapha-dosha, Constituição Kapha-dosha. Como que os kafinhas, por nascença, por constituição, por prakrut, se comportam e como eles são fisicamente. Logo de cara, já quero desmistificar esse negócio de que ser kapha é ruim, né? Tem muita gente que, se você nunca ouviu falar nada de Ayurveda, você não sabe o que eu tô falando, releva. Mas pra quem chegou aqui nesse podcast já sabendo alguma coisa de Ayurveda, tendo escutado falar alguma coisa sobre dosha, sobre vata, pitta e kapha, com certeza já ouvi dizer que os kafinhas são os gordinhos, né? E acha que ser kafinha é ruim, porque ser kafinha é sinônimo de ser gordinho, de ser obeso, de ser, enfim, não é verdade, tá? Tira isso da sua cabeça, não tem nada a ver, pelo contrário, segundo o Ayurveda, quem tem a constituição mais kapha é quem tem sorte na vida. Então, se você é uma pessoa mais kafinha, você provavelmente é uma pessoa que vai ter muito mais saúde, vai demorar muito mais para ficar doente, vai ter uma imunidade muito melhor, né? Se você souber cuidar do seu kafinha, souber manter ele equilíbrio, você vai ter uma ótima lubrificação do corpo, uma ótima formação de tecidos, uma ótima imunidade, beleza? Então, assim, esquece esse negócio de kafinha gordinho, que kafinha só é gordinho, só é obeso, só vai ter problema com relação a isso se não for bem cuidado, se tiver em desequilíbrio, tá? O kapha em desequilíbrio é que faz isso, não é o kapha em equilíbrio, não é o kapha de prakriti, de nascença, beleza? Quem é kapha de nascença tá bem na fita, beleza? Então, bora lá começar a falar sobre as características, né? Todo episódio eu falei sobre as características dos doshas, tá? Em tudo, na natureza, enfim, o dosha em si, pelo fato dele ser formado por um e outro elemento da natureza, ele tem uma série de características que o definem, tá? O kapha, ele é formado por água e terra. Lembra que eu brinquei lá no episódio que eu falei sobre os doshas, que eu fiz um apanhado geral antes de começar a explicar um por um? Eu falei, que quando a gente junta água com terra, vira lama, né? Vira algo denso, pesado. Então, o kapha, ele é basicamente isso. Então, ele é toda a parte de estrutura do nosso corpo, tá? Toda a parte densa do nosso corpo, física, principalmente física, tá? Não que ele não tenha a parte comportamental, tem sim, mas eu quero dizer que a densidade, a coesão, né? A força, ela tá muito ligada a Kapha-dosha, tá? E o kapha, então, ele tem como características principais untuosidade, aí diferente do pitta, que eu falei que é uma untuosidade mais úmida, né, que é uma leve untuosidade, o kapha, ele é oleoso, tá? Então, ele é um dosha oleoso, é uma pessoa que tiver mais kapha-dosha, então ela vai apresentar essa característica de ter mais oleosidade na pele, no cabelo, no corpo de modo geral, tá? Mas a gente já vai entrar nesse assunto. Mas anota aí, então, que ele tem como característica untuosidade, frieza, então ele tem algo em comum com o vata, que é a frieza, tá? Ambos são frios. Ele é pesado, olha lá, diferente do vata e do pitta, o kapha, ele é pesado, tá? Ele é lento também, diferente do vata e do pitta, ele é lento, ele tem essa característica de lentidão, de estagnação, tá? Ele não é fluido como o pitta, ele não é movimento como o vata, ele é estagnação. Ele é pegajoso, tá? Ele é estável, né? Eu não usei a palavra estável, mas quando eu falo essa questão de ser mais inerte, né? Então, ele é mais estável, tá? E ele é compacto, digamos assim, tá? Então, pra gente falar especificamente das características do kapha no ser humano, então, né, a pessoa que tiver a prakriti mais kapha, então a constituição mais kapha de nascença, eu vou começar então elencando as características físicas, né, como eu fiz nos outros episódios. Então, a pessoa que tiver uma constituição mais kapha, que nasceu mais kafinha, são pessoas medianas em altura, assim como as pittas, elas não são nem tão altas nem tão baixas, tá? Mas elas podem ser mais baixinhas, é mais natural que elas sejam mais baixinhas do que altas, tá? Mas de modo geral elas são medianas. E elas são, por que a gente fala compacto? Porque elas têm a estrutura óssea, a estrutura do corpo mais alargada, tá? Então, por isso que a gente brinca de ser compacto. É aquele biótipo, quando você olha
aqueles estilos, né? O Vata é aquele estilo daquele corpo retinho, sem muitas curvas. O Pitta é aquele corpo todo desenhado, né? Aquele corpinho de violão, né? Quando a gente tá falando das mulheres, né? Corpinho de violão. E os cafinhas, eles já são aquelas pessoas mais quadradinhas, tá? Então, que geralmente elas são maiores aqui na parte de cima e um pouquinho mais finas nas pernas, né? Não tem muita curva. Então, é mais quadrada. Por quê? Porque tem estrutura maior. Então, não tem nada a ver com ser gordinho, tá? O gordinho, o excesso de peso, né? Sobrepeso e obesidade são cafas em desequilíbrio. E, inclusive, pessoas que são de constituição Vata, pessoas de constituição Pitta, podem desequilibrar e entrarem nessa doença da obesidade, por exemplo, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Kapha, ele é por natureza mais larguinho, então são pessoas com uma estrutura mais robusta, que tem aqueles ombros mais largos, tá? Que tem aqui, de repente, né, aqui a lateral do corpo, né, mais larga, lateral do corpo, não sei se dá pra entender o que eu tô dizendo, porque eu tô fazendo movimento, vocês não estão me vendo, né? Mas assim, é aquela pessoa mais quadrada, né? Grande, tá? Grande, não gorda. Tem nada a ver com ter gordura. Tem ossos largos, tá? É basicamente isso. São pessoas que têm a pele de bebê. Sabe aquela pessoa que você olha pro rosto daquela pessoa, pra pele daquela pessoa, você toca? É aquela pele de bebezinho que é meio pegajosa, sabe? Que parece que é meio grudentinha, mas é macia. É aquela pele de bumbum de nenê. Aquele rosto, aquela cutis de bumbum de nenê. Isso é típico do Pitta, tá? Que tem, inclusive, aquele cheiro doce, tá? Que é cheiro típico de bebê, né? Mas é aquela pessoa que ela tem aquela pele macia, aquela pele grudentinha, porque tem oleosidade, tem boa oleosidade, boa untuosidade na pele, e tem aquele cheirinho gostoso, doce, tá? Inclusive, as pessoas Kaphas, elas também suam, tá? Assim como as Pittas, mas diferente das pessoas Pittas, tá? O Pitta, ele tem um suor quente. O Kapha, ele tem um suor frio, então são aquelas pessoas que suam, mas que elas continuam frias. Você põe a mão na pessoa suada, ela tá grudenta, né, suando, mas tá frio, não tem a qualidade quente, tá bom? E são aquelas pessoas que vão ter esse suor, então, com cheiro doce, tá? Tem um cheirinho, né, diferente do Vata, que não tem cheiro nenhum, do Pitta, que tem um cheiro mais forte, mais penetrante, que pode ser considerado um cheiro ruim. O Kaphinha, ele tem um cheirinho doce, é um suor diferente, é um suor frio e doce, tá? Que é bebê. Você pensa em bebê, os bebês, tá? Depois a gente vai falar sobre isso em outros episódios, porque tem a predominância dos doshas em cada fase da vida, tá? E na fase da infância, né, bebê e infância, predominância de Kapha. Então, por isso que o bebê tem esse cheirinho doce, essa pele fria e pegajosa. Por quê? Porque é uma fase realmente Kapha da vida. E aí, essas pessoas que têm essa constituição mais Kapha, elas seguem assim pro resto da vida, tá? Então, são pessoas que têm também em relação a cabelo, tá? Não, desculpa, voltando aqui, em relação à cor da pele, tá? Que eu esqueci de falar da cor da pele. São pessoas mais pálidas e brancas, tá? Então ela não tem aquela qualidade de ser muito vermelhinha, não dificilmente você vai encontrar, não é impossível, já falei, porque tem, né, as constituições bidosha, tá? Então é muito comum você encontrar pessoas com as características misturadas, mas a pessoa que é só Kapha, dificilmente ela vai ser negra, dificilmente ela vai ser amarela, avermelhada, ela vai ser branca, tá? Pessoa branquinha. E até mais pálida, né? Não tem tanta cor, assim, tipo, na boca, enfim, ela é mais pro pálido. Mas não é um pálido não saudável, tá? Um pálido saudável, só que ela é mais pálida mesmo, por natureza. Aí, sim, com relação a cabelo, são pessoas que têm o cabelo cheio, volumoso, tá? Muito cabelo forte, tá? Que não tem muito problema com queda de cabelo, dificilmente vai sofrer um problema de queda de cabelo. Tá sempre ali com o cabelo forte, crescendo, aqueles cabelinhos que fica nascendo assim na testa, sabe? Tá sempre produzindo cabelo. Por quê? Porque tem uma boa produção de tecido, né? São pessoas fortes que produzem bons tecidos. Então, tem esses cabelos bonitos. São pessoas que, com relação às unhas, também vão ter unhas grandes, fortes, resistentes, tá? Então, tem uma facilidade de ter unha comprida, né? Tem que ficar cortando o tempo todo, porque, assim, questão de uma semana a unha tá enorme já. Por quê? Porque tem, como eu falei, boa produção de tecido, né? Em equilíbrio, a pessoa Kapha, ela produz muito bem os tecidos, tá?
Elas não têm um metabolismo tão forte quanto o pita, então elas têm a tendência, lembra, não são pessoas gordinhas, elas têm a tendência de engordar se comer mais, se comer demais, se comer errado, tem tendência a engordar. Por quê? Porque forma tecido com facilidade, tá? Então são pessoas que criam tecidos com facilidade, então por isso ela forma tecido de gordura e muscular também com facilidade, então ela acaba engordando com facilidade, se não cuidar, tá? Mas só em desequilíbrio que isso vai acontecer. Se manter equilibradinho, comendo direitinho, vai seguir a vida feliz e contente, tá? São pessoas que têm um passo devagar, com paciência, aquela pessoa que anda super devagar, que você vai fazer uma caminhada com ela, você quase dorme na caminhada, né? Que gosta de andar devagarzinho, gosta de fazer tudo devagarzinho, gosta de acordar 2 horas antes do horário que precisa começar a trabalhar, porque precisa de calma, de lentidão, aquela pessoa paz e amor, aquela pessoa que se puder fica o dia inteiro sentado na frente, né, no sofá, assistindo Netflix, vai assistir, né? Cansa até de jogar videogame, quer só ficar quieta, quer ficar quieta, de boa, sabe? Aquela pessoa que não é muito fã de ficar na balada dançando, curtindo, não. Ela gosta o quê? De ficar parada mesmo. Inclusive, fico alerta para pessoas que são assim, são justamente as pessoas que precisam fazer muito exercício físico que gere queima de caloria, que gere suor, né? Precisa, né? Vai se beneficiar muito de acordar cedo, de fazer exercício logo cedo. Por quê? Justamente por causa disso, porque tem essa energia mais densa, essa facilidade de ganhar peso. Então, são pessoas que precisam de movimento na vida, porque senão agrava o CAFA e aí entra nesse ciclo de agravamento de engordar, de ter depressão, né, de realmente não querer sair, não querer ficar com ninguém, enfim. Então, precisa tomar cuidado, porque, né, em exagero não é bom. Mas, de modo geral, são pessoas tranquilas, pessoas relax, tá? Com muita paciência, aquela pessoa que você pode conversar horas e horas, que te dá atenção, que vai te escutar, tá? Se você precisa de uma pessoa você precisa de uma pessoa para te escutar, se precisa abafar, procura uma pessoa cafa. A pessoa cafa, ela escuta com toda a paciência do mundo, tá? Então, o cafinha, ele é essa pessoa gostosa de conviver, né? Tranquilinha. Definitivamente eu não sou essa pessoa, vocês devem perceber pela minha fala, inclusive que eu sempre tô falando aqui nos outros episódios, né, que eu sou Vata Pitta. Cafa, ele passou longe aqui, entendeu? Eu sou aquela pessoa que você quer conversar, você tem que ficar me puxando a atenção o tempo inteiro, porque eu vou pra Nárnia. Então, o Cafinha, ele tem essa ótima qualidade de ser um bom ouvinte, tá? Muito, muito paciente, tá? E com relação à fala também, tem a fala doce, suave, não fala muito, por isso que é um bom ouvinte, porque não fala muito, tá? E fala só o estritamente necessário. São geralmente pessoas que não gostam de aparecer muito, não gostam de falar em público, porque gostam de ficar mais retraídos, mais na deles, são mais introspectivos, tá? E tem essa questão da fala doce e suave, aquela pessoa que vai falar: oi, tudo bem? Como você tá? Então, essa é a Cafa, entendeu? É aquela pessoa que eu, particularmente, quando eu vou conversar com uma pessoa dessa, eu fico um pouco irritada, né? Eu, Pita que sou, e Vata que sou, eu fico um pouco irritada, que eu falo: meu Deus do céu, reage, ser humano, né? Fala alto, potente, eu quero te escutar, fala rápido, para de rodear. Não, o Cafinha, ele é muito paz e amor. Inclusive, eu acho que devem ser ótimos professores. Por quê? Porque conseguem, né, ir com calma, falar com calma, explicar com calma. Isso aqui tá longe de mim, tá? Se você é assim, que bom pra você. Isso não significa que você não possa conversar comigo, tá? Eu vou adorar conversar com você. Mas saiba que eu vou estar lá no fundo pensando: caraca, fala rápido! Então é basicamente isso, tá? O Cafinha, ele é isso. E com relação à digestão, o Cafinha, então, ele é, como eu falei, denso, lento, estável. Então, ele tem a tendência da digestão mais lenta, tá? Então, ele tem menos fome, né, que os outros doshas. Ele demora mais para digerir, então, são pessoas que geralmente não é muito indicado, né, para as pessoas do tipo Kapha, fazer no café da manhã, petisco à tarde, não, tá? Porque são pessoas que têm dificuldade de digerir alimento, então o ideal é comer 2 vezes ao dia, almoço, jantar e acabou, tá? E na medida da fome, sem exagero, porque realmente tem essa digestão mais prejudicadinha, mais lenta, um Agni mais baixo, tá? Mas ao mesmo tempo, como tem essa digestão mais lenta, faz a digestão completa e produz tecido corretamente, tá? Então isso é a parte boa. E são as pessoas que, com relação às fezes, têm as melhores fezes, têm as fezes perfeitas, tá? Regular,
aquela fezes naquela escala, né? Escala de Bristol que fala, né? Que tem aquele cocôzão bonito que parece uma banana, sabe? Bem formado, que não tem rachadura, que é aveludado, que sai com tranquilidade, que você senta na privada e ele sai feliz, sabe? Que você não sente nada. Isso é um cocô cafa, tá? O Vata e o Pitta também podem fazer cocôs cafas, tá? Mas é mais natural que as pessoas de constituição cafa façam esse cocô com facilidade. É o natural dela fazer esse cocô bonito. E mesmo que ela tenha digestão lenta, e aí de repente por conta da digestão lenta, às vezes ela tem algum probleminha ali de não ir no banheiro todos os dias, é mais natural que vá, tá? Todos os dias. Mas pode acontecer de não ir todos os dias por causa da digestão lenta. Mas ainda assim, geralmente mesmo ela sofrendo algum tipo de constipação, quando ela vai no banheiro, as fezes saem perfeitas, maravilhosas, tá? Por quê? Porque é um natural do Kapha fazer uma boa produção de fezes. Por quê? Pra gente produzir fezes bonitas, e fezes, né, bem formadas, bem estruturadas, com uma untuosidade adequada, que saiam com facilidade, né, aveludada, a gente precisa de quê? De untuosidade. E isso o cafinha tem de sobra, tá? Então, por isso que justamente os cafinhas são a constituição que não é indicado fazer muito oleação, por exemplo, né? Por quê? Justamente porque já tem óleo demais no corpo, não é indicado que coma muito óleo, né? Por quê? Porque tem já muita oleosidade no corpo, então não precisa exagerar no óleo, nem externa nem internamente, porque já tem produção suficiente de óleo no estado natural, no estado equilibrado, tá? E aí, com relação ao comportamento, eu já falei um pouquinho, né? Acabei dando uma pincelada, mas só pra gente falar tudo, pra não esquecer de nada, o cafinha, ele então é a pessoa calma, a pessoa apegada, tá? Então, assim, a pessoa, lembra que eu falei do Pitta, que larga o cachorro na clínica veterinária até ficar 100% bem pra levar pra casa? O cafinha não. O cafinha é aquela pessoa que não dorme pra cuidar do animal. Nesse ponto, eu sou bem cafinha, viu? Acho que na questão animal, eu afloro o cafa em mim. Então é aquela pessoa que vai dormir com o cachorro, com o gato, é aquela pessoa que vê um animalzinho sofrendo na rua, tá chorando junto, é aquela pessoa que assiste um filme de romance ou um filme de drama, tá chorando litros. Por quê? Porque é uma pessoa muito emotiva, é uma pessoa muito carinhosa, é uma pessoa muito generosa, que se solidariza. É natural do Kapha sentir muito, se solidarizar, sofrer junto, tá? Até essa coisa melancólica, é muito Kapha isso, tá? E com relação ao aprendizado, o Kapha, ele é aquela pessoa que demora para aprender. É aquela pessoa que sofre, que tem que estudar muito, que tem que ouvir 1000 vezes a mesma coisa. Mas, diferente do Vata, que eu falei, aprende rápido, esquece rápido. Então, para conseguir ter um conhecimento que dure, precisa de muitos mecanismos. O Kapha, ele também precisa de alguns mecanismos para pegar, mas é mais, assim, questão de repetição, né? Ele precisa de repetição para pegar, do que mecanismos como cor, escrever, enfim, não necessariamente. Ajuda, mas não necessariamente. Ele precisa realmente de repetição. Só que quando o Kapha aprende, diferente do Vata, ele não esquece nunca mais. É aquele que você vai ver, é o velhinho, que dificilmente ele vai ter Alzheimer, dificilmente ele vai esquecer o nome dos netos. É aquele velhinho que lembra o aniversário até do vizinho da infância, sabe? Por quê? Porque tem essa memória, né? Muito fácil. Guarda as coisas com muita facilidade. Tem a memória que a gente chama de memória de elefante, tá? Esse é o Kapha na questão de aprendizado de memória, tá? E é basicamente isso, é aquela pessoa, como eu falei, que você gosta de estar perto, porque é aquela pessoa que você tá muito estressado, você conversa com o Kaphinha, você fica relax. Kapha, eu acho que assim, os Kaphas, eles devem ser os melhores psicólogos, porque é aquele realmente que escuta, é aquele que fala o necessário, né? Então fica te enchendo de caraminho lá na cabeça, ele fala o necessário, ele te escuta, ele te deixa falar e ele te acalma, né? São pessoas que te acalmam por natureza, que tem esse dom de trazer tranquilidade pra vida, tá? Então, basicamente, ser Kapha é maravilhoso, tá? Tira isso da sua cabeça se você achar que, eu não quero ser Kapha porque eu não quero ser gorda. Só é gordo Kapha que exagera, que desequilibra, que come um monte de porcaria, que faz coisa que não tem que fazer, que ninguém tem que fazer em nenhuma constituição, né? Se você comer com fome, se você respeitar a saciedade, né? Se você fizer exercício físico, você vai ser uma Kaphinha, um Kaphinha super, super, super saudável, tá? Os Kaphas, Kapha é a constituição que é mais difícil de adoentar. Claro que como o dosha que tem menos quantidade de doenças elencadas para esse tipo de dosha, né, de origem desse dosha,
e que demora mais para adoentar, é mais difícil de adoentar, quando adoenta, geralmente são as doenças mais difíceis de curar, tá? Porque ele é força, então a doença, quando ela se instala com força também, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com a saúde nesse sentido. Mas são as pessoas que realmente dificilmente adoentam, tá? Então são aquelas pessoas que você fala, caraca, fez um monte de merda a vida inteira e, né, morreu com saúde. Basicamente, provavelmente essa pessoa é cafa, entendeu? Então, ser cafa não é ruim, tá? Pelo contrário, ser cafa é maravilhoso. Então, se você é cafa, fica feliz. E se você não anotou tudo que eu escrevi, como eu falei nos outros episódios, volta, assiste de novo, pega o papel e caneta, anota todas as características e vê quanto que você tem de cada dosha, depois você me conta. No próximo episódio, eu vou te contar qual que é o seu dosha. Brincadeiras à parte, claro que eu não vou te contar qual que é o seu dosha, porque eu não sei, não tenho como saber, é você que tem que saber isso, mas eu vou te explicar, vou desmistificar algumas coisas, aqueles testes de internet, vou te explicar como que você pode fazer a investigação do seu dosha de constituição, tá? Então, te espero lá. Se você ainda não tá inscrito no canal, por favor, se inscreve, tem muita coisa legal, ativa o sininho pra você sempre ser avisado quando sair um vídeo novo, curte, né, se você gostou desse vídeo, curte os outros vídeos que você assistir, não esquece, manda pra quem você acha que pode se interessar pelo conteúdo, escreve aqui pra mim se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar alguma coisa, tá? Interage pro YouTube poder mostrar pra mais pessoas, se ele entender que o conteúdo é legal, ele vai fazer isso, tá bom?